Hoje eu quero falar sobre o imposto de renda da pessoa jurídica. Quando se fala em imposto de renda da pessoa jurídica, eu quero falar precisamente sobre os regimes tributários. E hoje eu quero destacar sobre o lucro presumido. O lucro presumido, assim, o entendimento é que ele é pouco utilizado e eu entendo que o lucro presumido é uma opção de passagem. Mas quando que você deve optar por ele? Vamos ser bem claros, dentro do nosso sistema nós temos apenas 3 regimes tributários para o imposto de renda, para todos os impostos, mas 3 regimes tributários. Primeiro, o Simples Nacional, para pequenas empresas, em regra aquelas empresas que têm um faturamento pequeno, até 4.800.000 por ano, ou em torno de 400 mil mensais, né? Elas estão ali elas podem optar pelo Simples Nacional. E é o que está acontecendo. Então hoje praticamente, se você pegar no comércio, na prestação de serviço, as pequenas empresas hoje no Brasil, quase todas na totalidade estão no Simples. Aí existe o lucro real para grandes empresas, apesar que todas as empresas podem optar. Mas o que a gente tem visto no mercado é pequenas empresas no Simples, grandes empresas no lucro real, e aí tem a situação daquela empresa que não é grande nem pequena. E para efeitos tributários, o que é uma empresa que não é nem grande e nem pequena? É uma empresa que fatura acima de 4.800.000 por ano e abaixo de 78 milhões, ou seja, tem um número grande de empresas aí. Essas empresas que estão nessa faixa, aí elas têm apenas 2 regimes tributários. Ou elas optam pelo presumido, ou elas optam pelo lucro real. E aqui, no meu entender, por que eu entendo que o lucro presumido, quando você opta por ele é de passagem? Porque geralmente uma empresa, se ela sai do limite do Simples, né, que é 4.800.000 por ano, e passa a não mais ter acesso ao regime do Simples, em regra ela fica 2 anos no lucro presumido, depois vai para o real. Então ele é um regime assim de passagem, de adaptação. Além disso, além de ele ser um regime de adaptação, eu vejo também qual é o sentido dessas empresas que não são grandes e nem pequenas para ficarem no lucro presumido. É quando essas empresas têm alta margem de lucro. Então essa empresa intermediária, vamos supor, se ela é um comércio ou uma indústria, ela não pode ficar no Simples. Se ela tiver uma margem superior a 8% de lucro líquido, ela deve ficar no lucro presumido, que é um regime que vai propiciar uma redução da carga tributária. Ou se você está numa prestação de serviços que você não pode optar pelo Simples, você já passou do limite do Simples e o lucro real seria uma carga tributária muito alta, então no caso dos serviços é 32%. Então você poderia optar ficar no lucro presumido. Então nem sempre o lucro presumido ele é ruim. Então eu vejo assim 2 situações que você deve optar pelo lucro presumido. É quando você não pode estar no Simples, quando as tuas margens, né, de lucro líquido pelo lucro real é maior que 8% se estiver na indústria, no comércio. Vamos supor, posto de gasolina é 1,6%. Se você tem uma margem superior a essa daí, o que você deve fazer? Você deve continuar no presumido.